Bom dia, sexto ano, tudo bom? Vamos para a nossa última aula do bimestre. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o Egito Antigo. Bom, eu trouxe aqui os principais aspectos da história do Egito, porque não vai dar tempo de falar sobre tudo. Seria mais ou menos aí umas 3 aulas para que eu conseguisse falar sobre toda a história detalhadamente do Egito Antigo. Mas eu trouxe os aspectos importantes da economia, sociedade, formação, religião, trouxe algumas imagens só para vocês entenderem como que foi a história do Egito. E aí, os objetivos da aula de hoje serão apontar os aspectos principais de formação do Egito Antigo, descrever o cotidiano dos egípcios, analisar as estruturas políticas, econômicas e sociais do Egito Antigo. Daí vocês vão acompanhar a aula de hoje por meio do livro de vocês, lá na página 104 a 111 do livro. Vamos lá? Bom, primeiramente eu preciso fazer uma introdução sobre o que é o Egito, todo esse contexto histórico, onde fica localizado, né, a região do Egito, e muitos não sabem que o Egito antigo, o Egito, na verdade, ele fica localizado na África. Bom, então, assim como na Ásia, no continente africano, após sedentarização de grupos humanos, certas sociedades se organizam em cidades e estados. Algumas delas conquistaram territórios e estabeleceram impérios. Uma das mais conhecidas sociedades africanas antigas é a do Egito Antigo, mas outras importantes sociedades se formaram também na região da África, que foi a Núbia. Então, a maior parte do que conhecemos sobre civilização vem das pirâmides. Muitos aqui já viram, né, sobre as pirâmides, as pinturas, as esfinges, que são aquelas esculturas com rosto de humanos, corpo de animal ou vice-versa. Textos e objetos deixados nas tumbas, né, sem contar dessas tumbas que eram túmulos de faraós com riquezas, pinturas, e sem contar a múmia que ficava nessas tumbas. E aí eu pergunto para vocês, vocês conhecem histórias de faraós, múmias? Então é o que nós veremos na aula de hoje. Importância do Nilo. É importante falar, primeiramente, sobre a questão do rio Nilo. Por quê? A extensão do rio Nilo, ela deu toda essa estrutura para o Egito Antigo. E aí o Vale do Rio Nilo compreendia o Alto Egito, que é a parte sul, e o Baixo Egito, que fica ao norte. Então, de junho a outubro, as águas do Nilo depositavam uma espécie de adubo natural, que é chamado de humus. Então, esse humus, ele facilitava e muito, ele era um fertilizante natural que auxiliava na agricultura. Então, ele tornava a terra propícia para a agricultura. Ao baixar as águas, isso acontecia num período do ano, os camponeses iniciavam a semeadura, né, que é a plantação e tudo. Então, com o auxílio desse humus, os egípcios, né, os camponeses, eles plantavam e eles tinham uma fartura. E tudo isso contribuiu para a formação do Egito Antigo como a gente conhece. Então, o rio Nilo teve tamanha importância para o Egito, tanto que o grego Heródoto disse a seguinte frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, eu quero que vocês saibam sobre a importância do rio Nilo para a formação do Egito Antigo. Não que o Egito só existiu por conta do rio Nilo. Pelo contrário, as pessoas que migraram para lá a partir do processo de sedentarização, eles perceberam essa dádiva, né, essa riqueza do Rio Nilo, porque ele tinha uma extensão territorial gigantesca. E isso facilitou a formação da sociedade egípcia.
tanto que tudo girava em torno do rio, o comércio, a agricultura. Eles construíram templos e esculturas assim enormes e que têm um legado até hoje por conta disso, por conta do Rio Nilo. Então, o Rio Nilo possibilitou o desenvolvimento do Antigo Egito, que cresceu às suas margens, através de um sistema que aproveitava a água para o cultivo da agricultura. Então, vocês percebem a importância que tem a água, né, o Rio Nilo, para o cultivo da agricultura e que, com isso, se deu a formação do Egito Antigo. E aqui eu mostro para vocês dois mapas. Esse mapa aqui, olha, ele mostra toda a extensão do Egito Antigo. E aqui nós temos o Baixo Egito, isso inicialmente, tá, gente? Depois eles serão unificados. E o Alto Egito, porque o Alto Egito ele ficava mais ao alto e o Baixo ficava às margens do mar Mediterrâneo. E aqui tem outro mapa que demonstra toda a cultura, como que o Egito se formou, ok? Então, formação do Egito Antigo. Primeiros grupos humanos se instalaram no Vale do Rio Nilo por volta do ano de 6000 a.C. Então, essas primeiras comunidades que se instalaram ali nos arredores do Rio Nilo foram os nomos. Então, esses nomos, eles se dividiram em Alto Egito e Baixo Egito. Então, aquela região ali do Egito, ela tinha duas regiões, o Alto Egito e o Baixo Egito. Só que o rei Menes do Sul, ele unificou os dois reinos. Ou seja, ele entrou em conflito com o Baixo Egito e aí ele entrou em conflito, ganhou e unificou o Egito em um só. E daí surge o Egito Antigo, ou seja, não existe mais o Alto nem o Baixo, existe o Egito Antigo. E ele, né, Menes, foi o primeiro faraó. Daí formou-se o império e as dinastias faraônicas que duraram por milhares de anos. E aí vocês precisam saber também sobre as fases do Antigo Egito. O Egito Antigo, ele teve o Antigo Reino, Médio Reino, Novo Reino e Baixa Época. Os historiadores também chamam de Baixo Rei, o Antigo Império, Médio Império, Novo Império e Baixo Império. O Antigo Reino, ou Antigo Império, ele foi que deu a formação das pirâmides Kelps, Kefren e Miquerinos, e foi um reinado pacífico. Mas aí vieram algumas invasões e meio que desestruturou toda essa política e economia do Egito. E aí nós entramos no período do Médio Reino, que é um período também de grande prosperidade econômica, social, política, e daí eles transferiram a capital para Tebas, só que houve a invasão de alguns povos, que foram os Ixos, e aí, mais uma vez, houve uma desestruturação do Egito Antigo, como a gente está estudando. Mas aí veio o período do Novo Reino e os Ixos foram expulsos. E aí, o que aconteceu? O Egito teve numerosas conquistas. E aí, logo em seguida, nós tivemos o período da Baixa Época, que foi marcado por inúmeras invasões de povos estrangeiros, sucessivamente pelos assírios que ficavam lá na Babilônia, Mesopotâmia, desculpa, pelos persas e pelos gregos também, gregos e romanos, ok? Então, basicamente, a formação do Egito se deu por conta disso, certo? Pelos nomos, e eram divididos entre Antigo Reino, Médio Reino, Novo Reino e Baixo Reino. E aqui eu trouxe para vocês algumas imagens. Aqui é uma esfinge, certo? As 3 pirâmides, Kelps, Kefren e Miquerinos. Essa aqui é algumas ilustrações dos faraós da época, outra imagem de pirâmide, e aqui são desenhos, figuras, onde os egípcios demonstravam toda a sua riqueza, o seu cotidiano. Então, eles pintavam e demonstravam a sua história por meio da pintura, ok?
E aqui é economia e sociedade. A economia girava em torno do Rio Nilo, como eu expliquei para vocês, e quando não estavam ocupados com trabalhos agrícolas, os camponeses eram obrigados a trabalhar para o Estado egípcio, sob o comando do faraó, em canais de irrigação, obras públicas e templos. Através do cultivo do papiro, uma espécie de bambu, na qual fabricava-se papel, que era utilizado em diferentes sistemas de escrita. Ou seja, esse papiro era utilizado para escrita egípcia. A economia girava em torno do rio Nilo e o faraó ele tinha uma importância gigantesca para a sociedade. E aí agora eu vou falar sobre a sociedade egípcia, que era dominada por Faraó, ou seja, ele era o soberano todo-poderoso. Ele era considerado um deus vivo, ou seja, era como se ele fosse o representante de Deus, né? Filho de deuses e intermediário entre estes e os homens. E então, portanto, a política do Egito Antigo era uma teocracia, ou seja, estava concentrado nas mãos do faraó e era um governo de um deus, porque faraó era considerado como filho de deuses, certo? Então era uma teocracia, o governo teocrático. Abaixo do faraó, a sociedade estava dividida em outros grupos sociais, que eram os funcionários da coroa, nobres e altos sacerdotes, artistas, escribas e soldados, camponeses e artesãos e os escravos. E aí tem um destaque importante para essa sociedade que abaixo, né, os camponeses, artesãos e escravos, eles não tinham nenhum direito. Somente dos soldados, escribas, artistas para cima, que tinham mais proximidade com o faraó. Os demais, eles eram subalternos e não tinham direitos. E aqui eu trouxe para vocês uma pirâmide social do Egito Antigo, que demonstra como que era a participação de cada um e a posição social deles na sociedade egípcia. Tá vendo? A maioria aqui, quem está na base, são os escravos e por aí vai. Bom, religião egípcia. Ela estava presente em todos os momentos da vida. Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Faraó era um escolhido por Deus e eles tinham uma crença na vida após a morte. Por conta disso, o que eles faziam? O processo de mumificação, que consistia em usar algum produto, eles tiravam os órgãos, né, do falecido, usavam um processo, se eu não me engano, era a base de formol para conservar o corpo e envolvia naquelas faixas, porque eles acreditavam que eles voltariam no mesmo corpo, então eles precisavam manter esse corpo e também toda a sua riqueza, tanto que a gente vê que alguns arqueólogos, né, historiadores, encontram tumbas, né, de faraós com toda a sua riqueza, pintura, porque eles acreditavam que um dia eles voltariam ao mesmo corpo. E aí eu trouxe uma imagem para vocês que demonstra basicamente como que era, tá vendo? Todo o processo que eles faziam, enfaixavam o corpo, usavam os produtos, e aqui eles costumavam usar essa imagem para colocar no rosto que mostrava quem era aquele faraó, ok? Então, gente, a aula de hoje foi basicamente isso. Eu meio que apressei na fala sobre o conteúdo, porque senão não iria dar tempo de falar sobre tudo, ok? Qualquer dúvida me procure no fórum e aí vocês vão responder no caderno, somente respostas, as atividades de 1 a 4 que estão lá na página 114 do livro, somente as respostas no caderno. E aí qualquer dúvida me procurem lá no fórum, ok? Boa aula para vocês e um abraço.